Olá, sou Gislene Ferreira, pedagoga, pós-graduação em psicopedagogia pela USP, pela PUC São Paulo, desculpa, e especializações em distúrbios de aprendizagem, práticas psicossocioeducativas em instituições e comunidades. Iniciei no metrô há 32 anos, atualmente estou na gerência de operações e integro a equipe de relacionamento com o passageiro, desenvolvendo ações relacionadas ao cuidado e ações colaborativas com o passageiro. Primeiramente, eu quero agradecer à IAMESP e à NP Trilhos por esse evento e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço também a Cecília Guedes e ao Marcos Borges pelo apoio e ao Matheus Ferreira pela parceria na realização desse trabalho. Juntos contra o preconceito à idade, considero esse tema de extrema relevância, pois ele está relacionado a toda a sociedade, a todos nós. Pois a menos que morra, que a gente não chegue aos 60 anos, que a gente morra antes, que eu acredito que não é o que nenhum de nós aqui deseja, todos passaremos em algum momento por esse tipo de preconceito em relação à idade. Portanto, precisamos falar disso. Seguindo uma linha do raciocínio em relação aos diversos preconceitos, quando iniciamos uma discussão ou uma reflexão sobre as diversas formas e faces do preconceito, imediatamente nos chegam à mente situações relacionadas ao racismo, homofobia, sexismo e, raramente, o preconceito em relação à idade chega até nós. Por isso, a importância da gente estar discutindo agora sobre esse tema. O termo ageísmo ele foi utilizado pela primeira vez pelo médico geriatra norte-americano Robert Butler. Ele teve uma experiência num bairro norte-americano, em Washington, e acompanhou uma série de movimentações num bairro em que um prédio que estava desocupado estava passando por uma transformação e seria ocupado por uma moradia popular para idosos de baixa renda. Nesse momento, o médico começou a vislumbrar argumentos análogos utilizados aos mesmos termos em racismo e sexismo. A partir daí surgiu o termo ageísmo. Aqui no Brasil, não existe uma definição exata. Alguns grupos utilizam etarismo, ageísmo, até velhismo. Nós aqui utilizaremos o termo idadismo. À luz das orientações do médico e professor, doutor Egídio Doria, a qual agradeço muito a parceria por esse trabalho, foi nosso importante professor e orientador, utilizaremos o termo idadismo nesse nosso trabalho. O grande desafio aqui realmente é trazer reflexões sobre esse tema para mudar os estereótipos em relação à pessoa idosa, em todos os âmbitos da sociedade. Por que a gente vai usar esse termo idadismo? Pela sua semântica e semelhança em outros termos já conhecidos por nós. Por exemplo, raça, racismo, idade, idadismo. Falando um pouco do fator cultural da velhice, é importante a gente destacar que a velhice ela sempre teve uma imagem muito
estereotipada e foi sempre muito estigmatizada desde o início das civilizações ao longo aí da trajetória da humanidade. É importante a gente destacar aqui dois fatores, né? O biológico, que antes do século XX, a expectativa de vida era bem abaixo aos 50 anos, né? Chegando entre 40 a 45. Séculos anteriores, a palavra longevidade estava fora do vocabulário, né, da sociedade, então era inimaginável chegar aos 75 anos, que é a expectativa hoje de vida nossa. E um outro fator importante para a gente destacar é o sociológico, né? Existem muitas ambiguidades em relação a esse tema, né, velhice. Algumas culturas têm um olhar da pessoa idosa com um certo prestígio, sabedoria, valorizando essa sua experiência. E outras, já a imagem da velhice num estágio mais negativo, de decrepitude, sofrimento, perdas e incapacidades a que esse estágio da vida ele traz. Então, como eu disse, desde o início das civilizações, a velhice ela tem um olhar negativo. Então, em alguns episódios da humanidade, em situações de privacidade ou perigo, os mais velhos eles eram excluídos. Então, como exemplo, no período neolítico, a gente pode destacar que quando uma pessoa mais velha ela perdia sua capacidade produtiva, ela era abandonada por seu grupo e largada para morrer. Um outro exemplo, período feudal, quando a pessoa mais velha perdia sua capacidade, a sua força física para proteger seus feudos, o seu feudo também era abandonada e excluída da sociedade. E a gente pode destacar aqui, num período mais recente, né, o período moderno, a revolução tecnológica, né, que infelizmente também exclui a pessoa mais velha. Essa revolução tecnológica ainda não conseguiu protagonizar e integrar a pessoa idosa nesse mundo digital, nesse conceito, né? Quando que começa a surgir esse preconceito, né, essas formas de preconceito? Então, a gente pode relembrar um pouco quando somos apresentados à velhice, né, na infância, as primeiras histórias infantis, qual a imagem da pessoa mais velha é transmitida para a gente. Então, alguns estudiosos, alguns autores criaram o termo do incorporamento. Então, aos 6 anos, de acordo com a imagem que você passa para uma criança, ela vai assimilar aquele estereótipo, em algum momento da vida isso vai aflorar. Então, a história, por exemplo, do Chapeuzinho Vermelho, em que a vovozinha ela estava lá na casa sozinha e precisava de comida, estava longe do seu ciclo familiar. A bruxa do conto de fadas da Branca de Neve, qual é a imagem dessa pessoa idosa, né? Velha, desdentada, malvada, ranzinza. É sempre essa imagem que vai sendo transmitido para a gente desde aí do início da nossa vida, né? Nessas histórias. Em algum momento isso aflora e esse estereótipo ele surge em determinadas atitudes e situações, né? Então, é um preconceito perigoso porque ele está arraigado e muitas vezes nem percebemos, né? A maior parte das pessoas sofre desse tipo de preconceito, até o mais jovem, mas aqui a gente está falando especificamente do preconceito em relação à idade de homens e mulheres mais velhos. Segundo a ONU, uma a cada 2 pessoas no mundo tem atitudes discriminatórias. Isso é extremamente
perigoso, porque afeta a saúde mental e física das pessoas, de uma pessoa mais velha. Isso só contribui para a marginalização e exclusão de um público que está crescendo no contexto global. Estamos envelhecendo no mundo todo. Em 2050, teremos cerca de 2 bilhões de habitantes com mais de 60 anos. Então, isso é muito significativo para a gente discutir. É por isso que a gente levantou aí essa bandeira e entrando nesse movimento. O envelhecimento é um fenômeno demográfico, então ele já está sendo discutido há décadas, né? Em países, na ONU, né, em comunidades, e no Brasil isso ainda está muito recente, a gente precisa falar disso. O envelhecimento é considerado uma das transformações sociais mais significativas, porque interfere diretamente no mercado laboral, financeiro, na procura de bens e serviços, como habitação, transportes aí mais relacionados ao nosso contexto, proteção social, em toda a estrutura familiar e nos laços intergeracionais. Então, é importante a gente discutir sobre esse tema. Acho que deu uma travadinha aqui. Então, em 1982, só uma linha do tempo, a ONU convocou, né, uma assembleia internacional para discutir esse tema relacionado à velhice, né? Então, em 82, ocorreu a primeira Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento e, a partir daí, um plano internacional sobre o envelhecimento. Esse plano, ele abordou destacou 8 áreas setoriais relacionadas aí à preocupação ao envelhecimento, a dignidade e a preocupação em relação ao envelhecimento, né? Então, áreas principais: saúde, nutrição, proteção ao consumidor idoso, habitação, meio ambiente, família, educação, renda e empregabilidade e o bem-estar social. Em 2002, a segunda agenda, né, a segunda Assembleia Mundial de Envelhecimento, ela foi mais significativa ainda, principalmente para os países em desenvolvimento, né? Surgindo aí a possibilidade de uma declaração política e um plano de ação muito mais amplo, né? E o destaque, né, e chegando para a gente um conceito sobre o envelhecimento ativo, né? O que é isso, né? Que o envelhecimento ativo é otimizar esses processos para proporcionar saúde, participação, segurança do idoso nesse processo do envelhecimento e longevidade no seu contexto social. 2002, através aí desse plano, dessa Assembleia, o Plano de Madrid, o metrô efetivamente inicia o seu trabalho de relacionamento com a pessoa idosa, destacando várias ações especificamente para esse público. Então, a nossa trajetória com o relacionamento com o público, com a pessoa idosa, inicia-se exatamente nesse mesmo período, em 2002, com a Assembleia Mundial do Envelhecimento. É importante a gente destacar isso. Então, o metrô, aí já com a sua características de educadora, trazendo aí ao longo da sua história todos o seu vanguardismo em se adiantar a alguns temas, começa aí esse grande trabalho de muito significado, né? Então, há 2 décadas a gente trabalhando nesse conceito, né, de protagonizar, de empoderar, de contribuir para a mudança desse
olhar em relação ao envelhecimento. Então, o Brasil, em relação ao contexto, né, nos países da América do Sul, ele tem aí um destaque, porque foi o primeiro a instituir uma legislação voltada para a pessoa idosa. Então, em 1994, a Lei 8.842, que dispõe a Política Nacional do Idoso, né? Nesse momento, criando o Conselho Nacional do Idoso, e 2003, um marco extremamente importante, né, que é a Lei 10.741, que dispõe a política, institui o Estatuto do Idoso, né, que inclusive esse ano, no dia 1º de outubro de 2021, está completando 18 anos. Então, o Estatuto do Idoso está completando a sua maioridade, né. Então, o Brasil, 14% da população tem mais de 60 anos. Isso corresponde aí a 30 milhões de pessoas idosas. É importante a gente destacar que, em relação a outros países da Europa, nós estamos envelhecendo em maneira vertiginosa, aceleradamente, né? Isso é muito importante destacar. Na região metropolitana de São Paulo, nosso total de habitantes aí, mais de 21 milhões de habitantes, 3 milhões são pessoas idosas, mais de 60 anos. Isso corresponde a 30% da população, né? Em 2030, existem vários estudos aí de que seremos o país somente mais, né, com a maior parte de população idosa. Então, o conceito de país jovem, isso já mudou, né? Daí a nossa preocupação, o nosso alerta é discutir sobre esse tema, né? Aqui só um panorama, né, do nosso passageiro idoso no metrô. 5% da nossa demanda são passageiros com mais de 60 anos. E vale destacar que 68% dos passageiros utilizam o metrô habitualmente para trabalhar. O que isso significa? Que são pessoas ativas, estão participando da sociedade, da sua vida familiar, e precisam desse destaque. Daí a importância desse trabalho, da gente falar sobre idadismo. O nosso desafio, né, da gente com parceiros, né, como eu disse anteriormente, há 2 décadas, trabalhando e desenvolvendo ações de relacionamento para destacar e valorizar a imagem da pessoa idosa, desenvolvendo ações, campanhas e trabalhos com públicos diversos, focando a importância de valorizar a intergeracionalidade. No finalzinho de 2019, elaborando todas as ações de destaque para aprimorar esse olhar em relação à pessoa idosa. Em 2020, quando a OMS ela declara a vigência de uma pandemia, né, de um vírus ainda desconhecido para a população, para o mundo, atinge diretamente a esse público. E a partir desse momento, todo o preconceito que ao longo dos séculos estava ali bem escondido e ocorrendo de maneira desvelada, escondida, é desvelada com a chegada da pandemia. Então, pudemos, se a gente fizer aí um processo um pouco uma linha do tempo da memória, aí na nossa memória da chegada do vírus, né, no mundo todo, aqui o que nós acompanhamos em redes sociais, as brincadeiras, as piadas em relação à pessoa idosa, o aumento do número de agressões físicas no ambiente doméstico, abandono de pessoa idosa em
e instituições de longa permanência, que são as ILPIs, isso foi descortinado, né? A situação se agravou e tivemos um contato mais claro do quanto isso é grave, né? E do quanto a gente pode ser importante nessa transformação, nessa mudança, o metrô, né? No metrô, muitas reclamações e manifestações, mesmo antes da pandemia, do passageiro mais novo, do incômodo de estar junto, presente com a pessoa idosa. Reclamações do tipo, por que é que o metrô permite circular esses velhos, esses idosos num horário que eu preciso trabalhar, num horário de pico? Então, por que que o idoso não está em casa fazendo crochê, assistindo televisão, não vai dormir? Então, cada vez mais acompanhamos esse tipo de estigma e preconceito e assumimos esse desafio de, em plena pandemia, buscar parceiros que se engajaram para que a gente fizesse a diferença nesse momento crítico da história. Então, a gente lançou a campanha Sou Mais 60, com cidadãos comuns, experiências de vidas valiosas, histórias diferentes e ricas contribuições para mostrar que o idoso é uma pessoa e ele tem o seu valor, ele tem a sua experiência, e todos passarão por essa experiência. Então, a gente começar a falar disso com todas as gerações é um compromisso e é um dever de todos. Eu quero destacar que num desses personagens, o destaque, o cartaz maior, o destaque é para um operador de trem, o Levino Ferreira, em que ele, nos seus anos de contribuição de trabalho para a companhia do metrô, ele deu mais de 5 voltas ao redor da Terra, conduzindo os trens do metrô. Então, foi esse o objetivo, não é? Que uma pessoa idosa, ela pode contribuir, sim, com seus trabalhos científicos, pode ser, sim, blogueira, contribuir, ter seguidores, pode, sim, começar uma nova carreira após os 60 anos. Então, distribuímos cartazes em todas as estações, prédios. Os nossos parceiros também fizeram o mesmo movimento, vídeos nas TVs dentro dos trens, comunicação sonora, uma, uma comunicação, uma campanha em massa para valorização desse passageiro e dessa pessoa que estava passando por esse momento tão crítico, né? Mas que a gente já vinha acompanhando situações, né, que precisavam ser modificadas aí num espaço, no metrô, transformar esse ambiente num espaço mais harmônico, mais respeitoso entre as gerações. No dia, nesse período, nós iluminamos estações, então a estação Sumaré, ela foi iluminada com todas as cores, porque a pessoa idosa, ela tem todas as cores, ela pode usar verde, vermelho, lilás, ela não precisa estar com seu cabelo prateado, branco, ela pode fazer o que quiser. Esse foi o objetivo, é colorir. A gente precisa colorir, a gente precisa mudar essa imagem. Então, foi um movimento muito importante, né? E a gente teve aí foi muito positivo trabalhar com esse tema, né? Na primeira vez da história da companhia, nós apresentamos internamente, fizemos uma sensibilização interna com os nossos funcionários para falar sobre esse tema, porque dentro do metrô, nossos colegas de trabalho também estão chegando nessa faixa etária, né? A gente já tem muitos colegas ultrapassando aí os 45, 50 anos. Então, antes do lançamento dessa campanha para o público externo, nós tivemos a parceria
do Dr. Egídio Doria, qual agradeço muito, ele trouxe esse tema, né, o que é idadismo, o que é isso, e apresentou numa live, também com a parceria da nossa Unimetro, o que é isso, como podemos contribuir para mudar esse preconceito, para mudar essa imagem, né? Foi muito importante, né? E eu quero encerrar aqui com essa reflexão de que a longevidade é a maior conquista da humanidade. Então, quando nós identificamos em nós mesmos pensamentos e sentimentos e atitudes discriminatórias, a gente está recebendo uma chance de mudar o que está ao nosso redor, né? Eu acho que vale a pena a gente pensar. Então, eu encerro aqui a minha fala com um agradecimento especial a todos os nossos parceiros. Foram inúmeros parceiros. E convido a vocês para que façam parte desse movimento, juntos contra o preconceito à idade. E eu quero também agradecer imensamente aqui a minha gestão, que está sempre nos incentivando, nos apoiando e acreditando que podemos fazer a diferença, sempre. Muito obrigada. Juntos contra o preconceito à idade. Somos mais 60, muito em breve. Obrigada, até breve.